Já? Já estamos de volta com o seu estilo de vida e eu prometi que nós voltaríamos com a pergunta da Elisandra do São Jorge. É o seguinte: bom dia. Doutor, é verdade que se a mulher, após o ato sexual, ficar de pernas para cima, a probabilidade de engravidar é maior? Não é verdade. Acho que a posição é independente disso, porque quando a mulher está fértil, o muco cervical ele faz como se fosse uma sucção. Então esse sêmen, quando ele cai no fundo da vagina, automaticamente os espermatozoides sobem nesse muco e então independe dessa posição que ela vai ficar. É claro que tem alguns pacientes que têm o útero retrovertido que a gente aconselha fazer um namoro de 4 para facilitar o jato inicial do sêmen, onde tem a maior quantidade de espermatozoides melhores. Aí sim, ele sai diretamente no colo e o muco cervical aspira, suga e faz uma seleção natural, quer dizer, os melhores ficam e os que são melhores sobem. Como a gente consegue saber que o útero dessa mulher é invertido ou não? A partir de que diagnóstico isso é dito e enfim, é descoberto? O exame é feito pela ultrassom transvaginal, pelo toque ginecológico e pela esterossalpingografia. Quer dizer, você tem que fazer a ultrassom, tem que ver como é que está esse útero realmente, se não tem miomas, se tem algumas coisas que atrapalham esse caminho do espermatozoide e depois a colocação do embrião. Então, tem exame, principalmente a ultrassonografia transvaginal, você consegue, e o toque, quando você faz o toque ginecológico, você percebe. Como a reprodução aumenta as chances de gravidez múltipla? E eu posso escolher o sexo do meu bebê? É a Rosana Visconde, do Adrianópolis. Não, o sexo do bebê não pode. A gente só tem uma possibilidade de escolher o sexo do bebê através da fertilização in vitro se por acaso na família tiver alguma doença ligada ao sexo. Senão, não é permitido. E a fertilização in vitro realmente, com o namoro, você consegue buscar 25%. E na fertilização não, você sai, dependendo da situação, de 0, aí dependendo da idade também, em torno até de 60% até 70% de chance de engravidar. Então quer dizer que existem, por exemplo, regras, talvez algumas leis mesmo mais específicas em relação à reprodução assistida. Não é de qualquer jeito, enfim, a gente não pode chegar lá no consultório e montar o bebê da forma que a gente quer, porque algumas pessoas têm essa ideia, né, de que eu vou montar meu bebê como se eu fosse fazer um boneco. E na realidade não é isso, existem limites. Tem várias regras hoje que a gente não tinha até pouco tempo. Ano passado teve uma resolução do Conselho Federal de Medicina que, vamos colocar, estabelecer alguns limites. Por exemplo, você para transferir o número de embriões, até 35 anos só é permitido que for transfira 2. De 35 a 40 anos você pode transferir até 3 embriões e acima de 40 anos você pode colocar até 4 embriões. Mas escolher a cor dos olhos, isso aí é do casal, né? Quer dizer, a não ser que a pessoa vá fazer, por exemplo, uma inseminação e queira escolher, por exemplo, o tipo de sêmen. Ela pode colocar essas características sim. Olha, eu quero 1,80 m, olhos verdes, tudo isso, claro, mas dentro do limite, porque senão você vai ter vamos colocar uma senhora que tem mais morena, de repente parece um bebê todo lourinho, vai ficar, vamos dizer assim, com contraste. Até porque são problemas sociais, né? Acaba transformando em um problema social. Talvez se não tiver um bom contorno, se a família não souber lidar com isso, até quando a criança crescer mesmo, isso pode se tornar um problema para ela. Ela vai ter que justificar como é que tem um bebê assim tão diferente, né, dela. Ou então da família. De repente é uma criança que não está diferente de todos os outros primos. Se já tiver outros irmãos de uma outra relação, vai ficar diferente. Então é claro que a gente usa o bom senso. Na fertilização, consigo preservar meu bebê de doenças que eu e meu marido possamos ter? E escreveu aqui ao lado que é anônimo. Existe hoje, na fertilização in vitro, os exames que a gente chama biópsia pré-implantacional. Então, quando você tem uma história familiar e quer saber se aquele embrião
pode ser transferido com risco praticamente a zero. Então quando o embrião tiver com 8 células, você retira uma célula daquela, manda fazer um estudo genético e isso é claro que isso é feito em São Paulo, infelizmente a gente não tem assim, aqui um laboratório de genética, e eles mandam para a gente e orientam, olha, o embrião número tal você transfere, número 2 não pode, número 3 não pode, 4 não pode. Então você seleciona os melhores e transfere só aqueles que estiverem bons. Os que por acaso não estiverem bons, você pode doar para pesquisa. A Tatiana, lá do Petrópolis, quer saber se o sexo durante a menstruação diminui ou aumenta a possibilidade de engravidar. É quase impossível você engravidar com a menstruação, porque nesse momento aquela camada que é no útero está descamando. Então, é ali onde o bebê se implanta. Eu comparo como se fosse um congelador de geladeira. Aquela camadinha que fica no congelador é justamente aonde o embrião se implanta. Quando você vai menstruar, aquela nevezinha se desfaz e vira sangue. Então, não tem como o bebê se implantar. O que é útero infantil? Por isso não engravido? Como saber se tenho esse útero infantil? Tem que fazer essa avaliação de ultrassonografia para a gente medir. Tem um tamanho normal do útero e quando você não consegue chegar a mais ou menos 25 centímetros cúbicos, é sinal que esse útero é menor. Então você precisa passar por um tratamento hormonal para ter condição de gestar. Dificilmente você pode ficar sem ter seu bebê. Os endocrinologistas, os ginecologistas endócrinos podem lhe ajudar. Doutor, o que é epigenética? Epigenética, sim, é uma ciência nova, vamos colocar, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma fertilização in vitro com óvulo de uma doadora, aquela paciente que não tem mais óvulo, está com 44, 46, e ela precisa, por exemplo, de um óvulo de uma doadora. Então, ela fica sempre preocupada se aquele bebê vai parecer com ela ou não. Então, existe uma coisa que a gente chama de epigenética, que a gente se molda o ambiente onde a gente vive. Então, aquele embrião vai parecer com a mãe, até por causa ela fica dentro do útero. O sangue, as proteínas, lipídios, tudo são dela e termina se parecendo realmente com aquele ambiente. É uma coisa bem simples, por exemplo, aqui. Se vem alguém, por exemplo, do sul do país, para morar aqui no Amazonas, ele termina se acomodando aqui, gostando do jaraqui, do tucunaré, e se adaptando ao sol, a temperatura diferente, tudo e tanto. Então, a gente chama isso epigenética, você se molda ao lugar onde você está. E a endometriose? Seria um problema para as mulheres que querem engravidar? Causa infertilidade? Tem alguma relação com a infertilidade? O que a gente pode conversar sobre isso? Endometriose eu acho uma doença cruel. Primeiro porque não é quase divulgado. Então as mulheres ficam com endometriose. Primeiro porque acham que menstruar é normal, eu não concordo. Acho que se a gente pudesse evitar esse tipo de menstruação, fazendo tratamento com anticoncepcional mesmo, evitaria que muitas delas que têm essa predisposição a ter. Então a endometriose é uma doença que acomete os órgãos internos, porque o sangue que normalmente sairia pela vagina, às vezes ele retorna pela trompa e cai uma gotinha, 1 mês, 2 meses. Esse sangue não tem como sair daí. Então ele causa um processo irritativo, tanto no ovário, na trompa, no próprio útero, e dói. Então, quando ela atinge o ovário, às vezes causa o que a gente chama endometrioma. Então, atinge o ovário com um cisto cheio de sangue e, vamos dizer assim, compromete a qualidade dos óvulos e também causa um processo irritativo. Então, dificilmente ela engravida naturalmente e, às vezes, até com a fertilização se torna mais difícil de ajudar essa mulher. E normalmente, esses tratamentos são muito caros ou são mais acessíveis? As pessoas querem saber em relação a essa possibilidade, né? O namoro programado é quase gratuito. Você só faz a ultrassonografia, acompanha, é barato. A inseminação já começa a tornar um pouco mais seletivo, quer dizer, não são todas as pessoas que vão poder fazer. E a fertilização realmente é um pouco mais complexa, então requer centro cirúrgico, um laboratório de alta complexidade, medicamento muito caro. Então, realmente, é um tratamento que fica mais ou menos na média do país, que não saia
a gente colocando não sai menos de 13 a 15 mil reais. Já a inseminação não, é mais barato, você faz isso por 2 mil reais, claro que envolve medicamentos, acompanhar pela ultrassom. E o namoro programado é um tratamento simples, você faz até, tem alguns convênios que até cobrem a monitorização da ovulação. E o que significa PDG? Ó, PGD. Seria o contrário, então, PGD. PGD, é justamente o que eu falei ainda agora, é a biópsia pré-implantacional. É de você selecionar aquele melhor embrião. Vamos supor que uma senhora queira engravidar com 38 anos, mas ela fica com medo que aquele bebê possa ter síndrome de Down, que é o mais comum. Então você faz uma biópsia e transfere aqueles embriões que são melhores, que a chance não existe. Então ela faz o PGD, colhe aquela célula, faz o estudo genético todo, e hoje está muito bem aprimorado essa parte de genética. Você, além de fazer só a parte de cromossomo, você já pode fazer seleção de várias doenças gênicas, que são doenças que ficam dentro do gene, já não é só no cromossomo mais. Então é mais complexo ainda e dá uma segurança para aquele casal. Só que com isso onera mais o tratamento. Quer dizer, um tratamento que seria mais ou menos com 13 mil, vai passar aí para mais caro, porque os laboratórios de genética em São Paulo, para fazer uma biópsia de 5, 8 embriões, levam uma média mais ou menos de 8, 10 mil reais. Quando as mulheres, no caso, né, resolvem realmente congelar aquele óvulo para mais tarde, para um tempo depois, a partir de quanto tempo, a partir de que idade ela pode congelar e por quanto tempo esse óvulo pode ser congelado? Ele pode ficar congelado durante muito tempo. Agora, a idade para ela congelar vai ser de acordo assim, vamos dizer, com a circunstância. Vamos colocar assim, uma paciente que descobre que tem um câncer, um linfoma, e ela tem 20 anos. Ela pode congelar esses óvulos antes mesmo de começar a quimioterapia. E ele pode ser começado a qualquer momento. Na hora que ela decidiu que tem, a família normalmente corre para fazer o tratamento do câncer. Mas é bom lembrar que ela pode muito bem depois curar e querer gestar. Então você congela aqueles óvulos e quando ela quiser engravidar, vamos supor, com 35 anos, aqueles óvulos vai ter a idade que ela congelou, 20 anos. Então a chance de ela gestar é muito grande, desde que tenha critério de cura da doença do câncer. E quando ela for estudar, também é a mesma coisa. Eu vou estudar, vou passar muitos anos fora e quando eu voltar eu quero gestar. Ela pode fazer a mesma coisa e o tempo que vai ficar vai depender dela. A Laís, lá da Raiz, quer saber se é verdade que o clima frio e quente determinam ou influenciam no sexo do bebê. Olha, eu não conheço sobre isso. Acho que não, porque né, em todos os lugares tem, onde é frio tem homens, tem mulheres, eu acredito que não tem interferência disso não. Doutor, tenho um filho que fez 1 ano. Até hoje a minha menstruação veio somente uma vez. Eu corro o risco de engravidar novamente? É a Selma Silva, do bairro Nova Esperança. Se você estiver amamentando, antigamente era esse o anticoncepcional que existia, era o aleitamento. Mas é bom que você se precavenha caso não esteja querendo engravidar. Se a menstruação não vem, é sinal que está tendo um bloqueio pelo próprio hormônio do aleitamento, que é a prolactina. E aí você, teoricamente, não engravidaria. Só que é bom não ficar com essa confiança toda, porque pode acontecer de ovular e, de repente, quando o neném começar a deixar um pouco o peito, você começa a ter ovulação e já pode engravidar. Nós vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso bate-papo. Quando a gente voltar, nós vamos conhecer um casal que passou por esse processo aí de reprodução assistida. A gente vai saber o que aconteceu, por que eles optaram por isso, como foi passar por isso. Então, se você quer saber na prática como isso acontece, não sai daí, porque o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já.